Fala galera, episódio 2 do Radaxa. E hoje a gente vai falar um pouco dessa cultura maker, né? De como é que funciona, como é que é esse processo do Radaxa. Comprei minha placa única, instalei, né, o meu SSD, instalei o meu cooler aqui, o meu resfriador. Para poder funcionar, tá operacionalizando, né? Eu comprei alguns outros recursos. E precisei instalar sistema operacional, instalar drivers, né, para poder funcionar, áudio, vídeo, tudo isso. Para quem não está familiarizado, geralmente leva o computador num técnico para fazer de serviço, eu não recomendaria fazer a aquisição disso aqui. Já compra um notebook pronto, que já vai estar lá, todo certinho, funcionando. Como eu gosto dessa cultura um pouco maker, né, de estar montando, DIY, né, faça você mesmo, do it yourself, eu gosto de estar trabalhando com isso, então eu fiz essa aquisição. E ele acabou saindo, entre aspas, né, mais barato do que um notebook, que você precisa comprar uma série de coisas para poder isso aqui se tornar usado. Então, na lista de compras, o que eu precisei comprar além dessa placa, né, que é o Radaxa, o cooler e o SSD? Eu precisei comprar um kit mouse e teclado, que tem na AliExpress, na faixa de R$100 você consegue comprar um kit teclado desse, mas ele funciona via Bluetooth, então você liga ele, configura e ele funciona. Eu comprei a placa específica dele, Bluetooth e Wi-Fi, só que não funcionou. Não sei se foi um problema da placa em si ou do próprio Radaxa, mas eu acabei desistindo de tentar botar para funcionar. Então eu comprei aqui, ó, um Bluetooth, que é USB, né? Comprei um Bluetooth USB que funciona tão bem quanto a placa. Acho que até melhor porque é mais barato. A diferença é que isso aqui custa na faixa de R$40, R$50, e a plaquinha eu paguei 90. Comprei também uma régua de USB, que é esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui já dá com uns plugs colocados, mas é uma réguinha que custa aí na faixa de 20, né? Cadê? 20, R$30 no AliExpress também. E recentemente eu comprei também um monitor de 11 polegadas, né? Que aí tá na faixa de uns R$300. Eu dei um azar nesse monitor aqui que ele apresentou problema depois dele ter chegado, né? Depois de eu ter usado dentro do prazo de reembolso dali. Mas isso é outra questão para se debater. Além dessas coisas que eu adquiri para ele poder funcionar, claro que você vai precisar de um cabo HDMI, fonte para poder funcionar, uma fonte de 20 watts atende, não é o ideal, mas já atende. Eu também montei uma case de MDF para poder proteger um pouquinho melhor a estrutura, né, do Radaxa. Claro que ela não ficou perfeita, ela tá encaixando direito, mas não tá filé 100%. Eu errei alguns desenhos aqui, né? E engraçado que eu fiz essa caixinha para ele lá no próprio FabLab usando o próprio Radaxa, né? Tem uma caixinha aqui com os acessos aqui, ó, USB, etc. A ventilação, né? O encaixe, né? Esse buraco tinha que ficar mais para baixo. Alguns erros que aconteceram, mas nada que um ajuste no projeto não resolva. Então, eu tenho essa estrutura que custou R$5 para fazer isso aqui, para vocês terem ideia, de MDF. Poderia ser de plástico, impressão 3D, aí vai de cada um. Uma estrutura que protege um pouco o Radaxa e a gente consegue transportar ele com mais facilidade. Como eu comprei no passado, eu já viajei com ele para alguns lugares e fazia muito uso dele direto com uma televisão, para poder me divertir e jogar alguns jogos, tipo Overcooked, também instalei Tony Hawk 2 e 3, alguns outros jogos também que eu consigo jogar e já joguei, Company of Heroes 2, eu vou botar aqui na tela, né? Age of Mythology, Orcs Must Die e Valheim, né? Valheim é um jogo de sobrevivência. Claro que alguns jogos eu não consigo jogar no máximo da configuração. Ele joga de uma maneira mais simples, mas ele funciona, dá para se divertir. Quando eu peguei essa placa, eu estava trabalhando com o Darktable. O Darktable, ele é um Lightroom para Linux. E aí eu tive uma certa dificuldade muito mais para usar o Darktable do que usar em si o Radaxa. Ele tem uma lógica diferente, ele é um pouco diferente. É um software livre para quem quiser usar, trabalhar no lugar do Lightroom. E eu usava o Darktable porque o Lightroom ele não era compatível
com o Radaxa, porque ele precisa de 16 GB de RAM e etc. E aí eu fui pesquisando porque antigamente o Lightroom, ele não precisava de tantos recursos, de tanto computador para poder trabalhar, né? Depois que botou inteligência artificial e alguns outros itens, ele foi ficando mais pesado. E aí é que eu me liguei que a Adobe, ela permite você fazer download, usar versões anteriores. Então eu consegui baixar o Lightroom Illustrator com versões anteriores e fazer o uso dele. E hoje eu consigo editar. Eu já testei inclusive de ir para um trabalho externo, levar esse Radaxa, né, com a bateria e editar algumas fotos. Claro que não é a mesma coisa, né, a mesma velocidade que eu tenho, agilidade, que no meu computador. Para um trabalho mais rápido, ele funciona, né? Para alguma coisa mais emergente, a gente consegue editar essas fotos. E eu cheguei a instalar e usar também DaVinci Resolve e fazer algumas edições de vídeo. Claro que na hora de renderizar e exportar, você vai sofrer, porque vai demorar pra caramba, porque ele exige muito do computador. Mas também num socorro, num desespero, dá para você poder fazer esse tipo de edição, esse tipo de trabalho. Próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre a ideia desse projeto Radaxa, né? O que eu pretendo fazer com isso aqui futuramente.